Fala gurizada, tudo bem com vocês? Eu sou Benhur Silva e vamos falar aqui de Iron Lung, comparando o jogo e o filme. O filme é uma adaptação do game criado por David Szymanski e é adaptada por Mark Plyer, que é o diretor, roteirista e também atua como o protagonista desse longa. Na história, a Via Láctea se foi, não temos mais planetas e nem estrelas. A humanidade foi praticamente extinta e as pessoas que sobraram estavam ou em naves ou em bases no espaço. Agora, para ter uma retomada e ver se há possibilidade de salvação, um prisioneiro é enviado para uma lua que ficou escondida. Ele vai ser o único tripulante do Iron Lung, um submarino arcaico que vai entrar nas profundezas dessa lua que é coberta de sangue. Dentro deste lugar há ameaças subterrâneas que vão atrapalhar essa missão de trazer informações se há possibilidade de habitar esse lugar. Iron Lung é um jogo indie que deu muito certo e que fez bastante sucesso. Ele está em diversas plataformas e é um jogo super curto, de 1 hora de duração. A lore é interessantíssima, já que a gente tem aqui o vanish do espaço. O espaço praticamente sumiu e agora a humanidade precisa colocar todo o peso da sua não extinção nas mãos de um prisioneiro. No game, o prisioneiro não tem nome e não tem identidade, para a gente ter uma imersão muito maior. Iron Lung é um jogo de experiência que mostra que nós, humanos, quem está na frente ali do videogame, o cara que está controlando o jogo, tem essa missão nada feliz de ter que salvar a humanidade de alguma forma. Numa missão praticamente suicida, onde a gente vai buscar informações nas profundezas de uma lua, onde existe um mar de sangue, muitos mistérios e ameaças subterrâneas das mais assustadoras possíveis. No jogo a gente vai praticamente numa navegação cega, sem dados exteriores e com pouquíssimas informações. A gente vai tateando tudo o que é possível. Já no filme, a gente tem uma estrutura um pouco diferente. Primeiramente pela duração. Se o jogo tem apenas 1 hora, o filme aqui tem 2 horas e 7 minutos. O que é positivo em alguns aspectos, mas extremamente negativo em outros. Além disso, Mark Plyer, aqui o nosso protagonista, ele é a personificação do gamer. Se a gente não tem rosto no jogo original, no filme somos representados por ele. E isso também é uma coisa muito interessante de lidar. Eu acho que os principais pontos em relação a jogo e filme são a questão da forma como a gente fica imerso dentro da trama. No game, tudo acontece com a gente está aqui disponível, juntando quebra-cabeças e fazendo de tudo para entender o que está acontecendo. Já no filme, isso vem mais mastigadinho, justamente para quem não sabe, não conhece a lore do jogo, entender o que se passa, e para quem conhece, ter uma ideia de como seria ver isso de fora, sem participar do processo. E eu acho que é aqui que está o grande problema do filme Iron Lung. Essas 2 horas e 7 minutos poderiam ser exploradas de uma forma mais interessante. O jogo tem uma ideia e tem uma proposta que tem essa liberdade da gente poder entender melhor a trama e ter vários caminhos para seguir. Entender o que aconteceu com o espaço, por exemplo, um arrebatamento silencioso que eles chamam. Como o universo sumiu, por que ele sumiu, o que aconteceu. Isso poderia ter sido explicado no filme para a gente entender melhor o que rolou de fato. Os mistérios que fazem parte dessa lua são outros pontos que poderiam ter sido explorados de uma forma mais interessante pelo filme, já que no jogo a gente tem pouquíssimas informações e a ideia justamente é essa, a gente ficar perdido, sem rumo. No filme, essa proposta poderia ser ampliada com a gente juntando os quebra-cabeças também, mas tendo recompensas maiores, sabendo como o monstro é, como ele funciona, pela tensão ali da nave sendo destruída aos poucos. Há também uma diferença crucial no aspecto de design de som. Se no jogo isso é fundamental para a gente sentir o medo do protagonista e entender que a gente está num beco sem saída, no filme isso não ficou tão bom, isso não ficou tão interessante, justamente por falta de técnica, falta de um acabamento mais detalhado. Os poucos recursos por parte do projeto, que tem aí em torno de 3 milhões de dólares envolvidos, é ousado e grande para
ideia do design de produção desse filme, que constrói de fato o submarino de forma super detalhada, mas faltou esse aprimoramento técnico, tanto de design de som, quanto da atuação do Markiplier por si só. Ele manda bem, ele é funcional, acho que ele segura o filme por um bom tempo, com as suas inseguranças, medos, frustrações e até mesmo uma negação. Ele passa por um estágio de luto praticamente completo aqui dentro da história. Ele vai para a ideia da loucura e o filme tenta explorar isso de uma forma bastante intensa. Entretanto, os diálogos mega expositivos para trazer quem não conhece para dentro do filme atrapalham bastante essa proposta, já que o conceito de Iron Lung é justamente a gente caçar essas informações, e aqui é tudo dado de mastigadinho, com alguns conflitos muito artificiais dentro da história. Eu me peguei várias vezes, por exemplo, desinteressado com o que estava acontecendo, e por o filme ser muito longo, isso acabou prejudicando bastante, porque o Markiplier não consegue aumentar essa história do jogo, não consegue dar uma trama, um enredo bom o suficiente para segurar essas 2 horas, e o filme acaba sendo repetitivo demais, com muitos flashbacks, alucinações, com cenas ali que acabam sobrando. Se Iron Lung tivesse 40 minutos a menos, não faria nenhuma diferença para o espectador. A gente tem muitos diálogos que se repetem, do nosso protagonista falando sobre a culpa do crime que ele cometeu um acidente que acabou ceifando muitas vidas, e aqui ele exaustivamente fala sobre isso no filme, ele fica pirando, tem muitos momentos de conflito entre ele e os seres superiores que sobraram, os humanos que estão livres, né? Ele tá lutando pela sua liberdade dentro do filme, e aqui essa briga acaba se estendendo demais e ficando até meio sem sentido. O universo acabou, por que existe uma pena ainda? Por que esse cara ainda se sente um prisioneiro? A culpa corrói ele, é uma coisa legal, só que ao mesmo tempo não faz muito sentido dentro da proposta e raciocínio até mesmo desse roteiro. Se a ideia do jogo é essa, beleza, mas quando a gente faz uma adaptação a gente pode corrigir alguns rumos aqui e isso não foi feito. Enfim, eu acho que a direção funciona em diversos aspectos, principalmente que a gente tem aqui tudo com efeitos práticos. Foram utilizados ali em torno de 300 mil litros de sangue, algo que realmente é muito, muito, muito legal. E o Markiplier quase se afogou, ele foi parar no hospital ali por conta da pele dele ficar muito irritada, porque realmente há muito uso de sangue. O final, principalmente, é intenso, violento, e isso para mim foi muito positivo. Eu acho que o filme tem suas valências no aspecto de direção, principalmente por conta de abraçar o gore, a violência, tanto mental quanto visual, e isso para mim foi muito, muito, muito bom. A gente tem essa sensação ali de solidão, exaustão mental, estresse, o ambiente é hostil. O Markiplier, inclusive, ele se baseou muito em Alien, o Oitavo Passageiro, que também tem esse tipo de hostilidade. O ambiente é hostil, tem uma criatura que persegue todo mundo por dentro. É um filme slasher com sci-fi que funciona muito bem, o Alien, e aqui a gente tem uma proposta muito próxima. Só que agora a ameaça é de fora, é um ambiente inóspito, hostil. A qualquer momento esse submarino pode colapsar e ele morrer ali dentro. Seja por inundação de sangue, seja por questão de loucura mesmo, uma loucura que corrói o personagem, ou até mesmo um ataque da criatura de fora, que também está a todo momento perseguindo o nosso protagonista. Iron Lung, o filme tenta reconhecer e explorar os mistérios que o game apresentou muito bem, só que acaba entregando demais, deixando pouco para a imaginação do seu espectador, e ao mesmo tempo consegue ser raso a ponto de não conseguir explorar a lore e aumentar, adaptar de uma forma que seja extremamente interessante e preencher espaços importantes para deixar tanto quem jogou quanto quem não jogou interessados a ponto de ficar ligados às 2 horas e 7 minutos de duração. O filme tem boas ideias, é ousado, mas ele é muito mais marketing do que de fato um filme interessante a ponto de fazer algo novo e disruptivo. Para Iron Lung, nota 3 de 5. Assistam o filme, voltem aqui depois para comentar o que vocês acharam e quais são suas expectativas em relação a Iron Lung, o filme, se você já jogou o jogo.
Também dê uma olhada nos nossos links na descrição, aqui tem bastante coisa boa. E eu ressalto mais uma vez aqui para vocês se inscreverem no canal, porque a gente tem bastante conteúdo legal para vocês. Um forte abraço e até a próxima.